Salmos 42. Obrigado, meus irmãos, pela compreensão e conto com as suas orações e com a graça de Deus. Salmo 42, lerei do versículo 1 até o 5. Nós temos falado a respeito das conversas da alma e hoje, pela graça do Senhor, falaremos sobre o solilóquio da esperança. Semana passada falamos sobre o solilóquio da insanidade e hoje o solilóquio da esperança. Salmos 42, nós cantamos um pequeno trecho dele hoje e agora o leremos. E diz assim a palavra do Eterno: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Senhor, nós já oramos e falamos contigo, mas agora, Senhor, mais uma vez oramos para que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. O solilóquio da esperança. Este salmo é um masquil. E o que é um masquil? É um poema cujas palavras ou cujos versos são escritos para ensinamento, para que se leve em conta aquilo que foi escrito, porque tem ensinamentos e aplicação para a vida. Então, este salmo não somente era um desabafar de um coração ou de uma alma, mas era também um salmo didático, de ensinamento, para aquele que crê no Senhor. Este salmo é um dos salmos dos filhos de Coré. Coré era um descendente de Levi, e eles, que eram da descendência de Levi, tinham a responsabilidade de adoração no templo, ou de cuidar do templo. Eles não somente cantavam, mas cuidavam de tudo no templo. Eram porteiros, cuidavam dos louvores, faziam as composições dos salmos e canções, e eles tinham ali então um trabalho diretamente ligado ao templo do Senhor ali em Jerusalém. Mas houve um momento, meus irmãos, em que, por causa de uma guerra civil em Israel, ou até mesmo, pensando um pouquinho mais à frente, na época de Roboão, filho de Salomão, o reino se dividiu. Então, por um determinado momento, houve o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficava na parte de cima. Se você for um pouquinho mais acima, olhando aí, ou tentando imaginar, na geografia bíblica, um pouquinho mais acima ficava Sidom e tinha o Hermon. Hermon, um monte muito alto, onde havia neve. E aquela neve derretia, e com o derretimento daquela neve no Hermon, formavam-se as nascentes do Jordão, e então o Jordão corria do norte para o sul. E por isso, num determinado momento, você vai ver o salmista falando disso, dessas correntes que corriam do norte para o sul. E ele, quando escreveu esse salmo, estava no norte, e o seu coração estava desejoso de, assim como aquelas águas que saíam do Hermon e iam para o sul, ele também gostaria tanto de ir para Jerusalém, lugar de adoração, mas ele não podia. E eles então estavam enfrentando essa tristeza, esse sofrimento por não poderem voltar ou ir ao lugar que eles gostavam tanto de estar, que era o lugar de adoração, junto com o povo de Deus e junto dos altares no templo do Senhor. Então nós vemos aqui neste salmo que o salmista sofre, é verdade, mas ainda continua confiando no Senhor. Ele dá vazão à sua alma, ele derrama diante do Senhor e até diante de si mesmo a sua tristeza.
Mas nós vemos que, apesar da tristeza e sofrimento, ele continua ainda olhando para o Senhor. E então este salmo, em que ele usa palavras que são semelhantes ao solilóquio e que exprimem os seus sentimentos profundos, ele de fato está longe de Sião. Ele está longe daquilo que ama fazer ou que amava fazer. Mas ainda assim, ele tinha a esperança de voltar a fazer aquilo que ele tanto amava. O solilóquio, como nós já falamos ou ouvimos na semana passada, é a conversa que nós temos com a nossa própria alma. E como já dissemos na semana passada, alguns que conversam com a própria alma são tidas como loucas, mas outras são tidas como sábias, como inteligentes. E até mesmo são pessoas consideradas emocionalmente inteligentes, porque ao terem solilóquios ou conversas com a sua própria alma, conseguem identificar os seus sentimentos, as suas fraquezas, ou aquilo que tira a pessoa do eixo. O botão que aperta, que a pessoa sai de si, se transforma. Então, saber conversar com a própria alma, saber inclusive ouvir a própria alma, tem o seu proveito. É claro, nós precisamos aprender a conversarmos com a nossa própria alma, ou ouvirmos o próprio coração, ou a própria alma, à luz da palavra de Deus. Tiago nos diz que nós devemos olhar para a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, porque se nós praticarmos, nós vamos nos lembrar da palavra de Deus. E ele também compara a palavra de Deus como um espelho. Quando nós nos olhamos no espelho, nós contemplamos a nós mesmos. Mas ele fala que quando a gente não pratica aquilo que nós lemos na palavra de Deus, somos semelhantes àquelas pessoas que se olham no espelho, dão as costas e não se lembram mais do que viu. Mas quando nós tivermos esses solilóquios, que sejam à luz da palavra de Deus, para o nosso próprio bem, porque certamente nós seremos confrontados pela palavra de Deus e algumas coisas nós não gostaremos ou não vamos gostar do que ouviremos, do que veremos, do que descobriremos. Mas se você abrir o seu coração, a sua alma, no seu solilóquio, à luz da palavra de Deus, coisas extraordinárias acontecerão em sua vida. Deus trabalhará em você, a começar de sua alma, seu espírito e também, por que não, no seu físico, no seu corpo. E é preciso, à luz da palavra de Deus, termos conversas sinceras conosco mesmos, ou com você mesmo, consigo mesmo. Porque tendo conversas sinceras conosco, teremos conversas sinceras com Deus. Porque há quem se engane, de propósito ou não. Mas o melhor mesmo é, como nosso pastor diz, pastor Ebenezer, que sejamos desiludidos. Ou seja, que o véu se tire dos nossos olhos e percebamos as realidades ao redor, mas também dentro da nossa alma. Porque conhecer a verdade do nosso coração também nos ajuda a provarmos da verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Vocês se lembram da mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos? E quando ela tocou em Jesus e foi curada, Jesus se virando para ela ou para a multidão, disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder, saiu virtude. Então ela, vendo que não podia mais esconder-se, temendo e tremendo, contou toda a verdade ao Senhor. O Senhor quer ouvir a verdade do nosso coração. Nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nós sabemos que Davi era homem tanto quanto eu, ou como você, digo, ele era pecador tanto quanto nós. Ele tinha suas falhas, inclusive, nós conhecemos aquela falha que ele cometeu, aquele pecado que ele cometeu com relação a Betseba, ao assassinato, ou ao planejamento de assassinato. Ele planejou tudo. Talvez até em seu coração, ou em sua alma, ele pensou, isso vai ficar encoberto. Mas ele não pode, ninguém pode esconder nada de Deus. E quando ele foi confrontado por Natã, então ele caiu em si e disse: eu pequei, eu falhei. E então, ele olhando para si mesmo, e depois olhando para Deus, ele disse: eu pequei, contra ti pequei.
A culpa não é da esposa, a culpa não é das pessoas que estão à minha volta, a culpa é minha. E no Salmo 51 ele diz a Deus: eis que amas a verdade no íntimo. O que é que Davi estava dizendo? Eu sei, Senhor, o Senhor quer ouvir a verdade do meu coração. O Senhor quer que eu conte aquilo que há na minha alma com as palavras certas, que eu não omita a verdade do Senhor. E quando nós olhamos para o nosso coração, vamos perceber que sim, de vez em quando a nossa alma é visitada pelo abatimento. O abatimento pode vir por muitos motivos, e nós vamos pensar nisso um pouquinho durante a mensagem. Pode vir por causa da consequência de um pecado. Pode vir por causa de uma luta. Pode vir porque você não pode fazer mais aquilo que você amava fazer, como foi o caso dos filhos de Coré. Mas se por algum motivo a sua alma chegar ao abatimento, tenha um solilóquio de esperança com ela. Amém. Como fez o salmista. Se olhe no espelho, ou olhe nos olhos da sua alma, no espelho, e fale com ela. Tenha uma conversa de esperança, um solilóquio de esperança. Porque como nós já dissemos e repetimos, há quem diga que o sobrenome do cristão é esperança. E olhando para esse salmo, o que nós podemos aprender a respeito do solilóquio de esperança? Em primeiro lugar, a exemplo do salmista, em seus solilóquios, a fim de que se tenha esperança, aprenda a identificar os seus sentimentos. Aprenda a identificar o que é que se passa na sua alma. O que é que você tem? Você está abatido, você está irritado, você está saudoso, você está triste. Olhe para a sua alma e procure saber quais são os seus sentimentos e dê nomes a eles. Chame-os pelo nome. Claramente, o salmista identifica a sua tristeza e abatimento. Nós vemos no Salmo que ele declara abertamente o seu desejo de intimidade, de comunhão com Deus, o seu desejo de voltar a estar naquele lugar de adoração, um lugar que ele tinha tanto prazer de estar, não somente adorando a Deus, mas estar adorando junto com outras pessoas. Ele cita também a sua alegria de, no passado, ter estado com a multidão, e percebendo a sede da sua alma, a vontade de saciar a sua alma com Deus, ele diz que está com saudade, não somente do templo, mas sobretudo, ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Às vezes nós sentimos falta das coisas, sentimos falta das pessoas, mas sobretudo, a nossa alma só é saciada por Deus. Amém. Como a corça, ou como o cervo tem sede, ou anseia pelas correntes das águas, ele dizia, assim a minha alma tem sede de Deus. Corrente das águas, ou águas correntes, não somente água limpa, mas é água viva, água que corre, água oxigenada, e aquele que bebe essa água viva tem a sua sede saciada. E o salmista sabia que a sede da sua alma, somente Deus poderia saciar. E ele estava triste, e ele identificou esse seu sentimento, ele reconheceu a sua tristeza. E irmãos, quando nós sabemos identificar os nossos sentimentos, pode ser uma indicação de inteligência espiritual e também emocional. Essa inteligência emocional, digo, você olhar para o coração e pensar assim: o que é que estou sentindo? Ou dizer para a sua alma: alma, o que é que você tem? O que é que se passa aí dentro? Por que você ficou irritado com aquela palavra? Por que você está tão estressado? Por que você está tão abatida? Por que você está tão feliz? Ó, minha alma, diga a mim. Porque conhecer os seus próprios sentimentos te ajudarão, por exemplo, no autoconhecimento, ou conhecer a si mesmo. Poderá também te ajudar a persistir, a se automotivar, ou até mesmo a te desenvolver em você habilidades sociais. Não estou falando aqui, irmãos, de autoajuda. O texto não fala isso, e nós não estamos falando disso. Mas isso ajudará você a ser sincero consigo e com Deus. Quais são os seus sentimentos? Por que você se revolta, ou por que você se alegra?
Isso te ajudará, por exemplo, a ser capaz de se relacionar melhor com os outros. Te ajudará a administrar as adversidades que a vida impõe. Te ajudará a aceitar e até mesmo a perceber as emoções e tratar as emoções, ou direcionar as ações, porque nem sempre podemos escolher o que vamos sentir, mas nós temos o poder de decidir o que vamos fazer com relação aos nossos sentimentos. Você entendeu? Amém? Então, olhe para dentro de si e pense, por que estou assim? Ou o que é que se passa dentro do meu coração, dentro da minha alma? E pode ser que haja alguém até que se admire, dizendo, como que pode um salmista ter a sua alma abatida? Ou mesmo Paulo, o apóstolo, em alguns momentos, ele expressou a sua tristeza. Como pode um crente, um santo, um homem de Deus, ter a sua alma triste ou abatida? A tristeza e o abatimento fazem parte da vida, meus irmãos, da humanidade. E o maior exemplo para nós é o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele mesmo, em sua alma, esteve triste. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 38, ele disse aos seus apóstolos, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele então convidou os seus apóstolos mais íntimos para um tempo de oração por causa daquele abatimento, daquela tristeza que ele tinha em sua alma. E assim o nosso Senhor, que assumiu uma forma de servo, se fez carne como nós, também se submeteu às mesmas sensibilidades que nós temos, as mesmas limitações de sentimentos que nós temos, e aqueles sentimentos que trazem tristeza à alma. Porém, Jesus, o nosso Salvador, em sua tristeza, não se entregou aos sentimentos, mas ele se entregou ao Pai. E assim, meus irmãos, a exemplo de Jesus, o nosso Salvador, identifique sim os seus sentimentos, mas não se entregue a eles. Se entregue ao Pai. Não entregue o controle aos seus sentimentos, mas se entregue, você e os seus sentimentos, no altar do Senhor. Diga, Senhor, eis-me aqui com o meu coração, os meus sentimentos estão nas tuas mãos, que o Senhor me ajude nesse momento. Mas também nos seus solilóquios, a fim de que se tenha esperança, identifique os gatilhos. Quais são os botões que as pessoas acionam, ou que as circunstâncias acionam, em que os certos sentimentos que você não gosta, que você não tem prazer, vêm à tona. Aquela palavra que alguém diz, e que você se enche de fúria, que você não gosta, uma palavra, um apelido, ou um jeito de falar, ou então até mesmo uma memória que te deixa para baixo, te dá tristeza, uma ferida na alma, uma lembrança de alguma coisa que aconteceu na sua casa, ou que acontece na sua casa, não sei, mas ao olhar para dentro da alma, e quando esses sentimentos começarem a aflorar dentro de você, perceba o que é que te leva a sentir o que você sente, ou que você não gosta, ou que você sabe que prejudica a sua vida com Deus. O salmista identificou os seus gatilhos, o botão que acionava aquela tristeza. Então, olhando para o texto, o que é que trazia tristeza ao coração do salmista? Primeiro, era a tristeza de querer estar no lugar de adoração e não poder. Ele queria voltar, mas não podia, e isso trazia tristeza a ele. E assim a sua alma estava sedenta por Deus. Mas havia um outro motivo, que era um gatilho que a sua alma se abatia tanto, que ele chegava às lágrimas. Era quando olhavam para ele e diziam, onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Você que antes adorava esse Deus, que louvava esse Deus, que servia esse Deus, que falava de Deus, agora está aqui abandonado por Deus. Onde está o seu Deus? Veja comigo no versículo 3 e 4, quando ele diz, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Então ele soube identificar o que é que trazia aquela tristeza, aquele abatimento a ele.
E assim, em sua inteligência, sabedoria emocional e espiritual, olhe para a sua alma. Identifique o que é que te leva a ser, ou agir, ou a sentir o que você não gosta e que sabe que não traz bem. Porque se você conseguir pensar nisso, você poderá se prevenir contra sentimentos tóxicos ou até mesmo a reações inadequadas. Você conseguirá preservar não somente a si, mas a relacionamentos. Então, quais são aquelas palavras que despertam em você a ira, a fúria, até mesmo a inveja, ou o orgulho, a soberba, a tristeza? E então, cuide-se, cerque-se, seja sábio, evite problemas, evite esses gatilhos, não se renda. Porque, irmãos, depois que nós reagimos sem pensar, o estrago pode ser grande. E a nossa tendência é reagirmos e depois raciocinarmos. Mas tendo esse cuidado e solilóquios sábios que miram a esperança, nós raciocinaremos antes e depois agiremos ou reagiremos. Porque os impulsos podem dominar a nossa razão. E as reações emocionais tendem a serem inadequadas. Então, identificando os seus sentimentos e os gatilhos, não se renda a eles, como nós dissemos, renda-se a Deus. E então, coloque-se diante do espelho, baseado na palavra de Deus, olhe nos olhos da sua alma e diga: alma, nós sabemos os nossos sentimentos, nós sabemos os nossos gatilhos, mas apesar de tudo isso, que nós realmente não gostamos de sentir e de lidar, há saída para nós, há esperança para nós, e a esperança é Deus. Ó alma minha, não se abata, espere em Deus, pois Ele é a nossa esperança. Então, em seus solilóquios, encoraje a sua alma a ter esperança em Deus. E como encorajar a alma a ter esperança em Deus, ou a ter um solilóquio de esperança? Em primeiro lugar, olhe para a sua alma e diga: olhe para trás, alma, e veja no passado o que lhe dá esperança. É claro, nós não vivemos do passado. O passado é para nós uma referência. No carro, o retrovisor é menor que o para-brisa, porque nossa atenção está voltada para frente. Mas de vez em quando nós olhamos para o retrovisor ou para os retrovisores, porque o passado é para nós uma referência. E como cristãos ou crentes em Cristo Jesus, nós olhamos para o passado, sabe para quê? Para lembrarmos o que Cristo já fez por nós. Aquele salmista, ele lembrava daqueles momentos de alegria que ele tinha com o povo de Deus. Ele olhava assim com saudade, mas ele lembrava daquele momento tão bom que ele viveu e que ficou em sua memória. Isso nos faz, meus irmãos, pensar em Jeremias, que apesar dos escombros, da destruição de Jerusalém, ele conseguiu se assentar em cinzas, por assim dizer, e escrever em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 21 a 26, o que ele diz aqui na palavra do Senhor, em uma tradução diferente do que estamos acostumados a ler. Ele diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória é buscar algo no passado, seja um fato ou um ensinamento de Deus, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele continua dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Sim, irmãos, às vezes é difícil ter esperança
Quando a correnteza dos rios, como o salmista fala aqui em outros versículos, começam a nos arrastar e nós somos levados de uma cachoeira a outra cachoeira, ou a um abismo a outro abismo, e a gente acha que não tem saída, não tem esperança, a gente não consegue colocar a cabeça para fora para respirar, a gente acha que não tem fim. Mas aí nós conseguimos uma brecha, olhamos para trás e lembramos aquele Deus que me ajudou no passado e que foi fiel no passado, continua sendo fiel hoje. Então, ó minha alma, olhe para o passado e tenha esperança, porque o mesmo Deus que te ajudou é o que te ajuda. É o que está presente, como nós ouvimos nessa manhã, Ele está presente, às vezes não percebemos, mas Ele está, meus irmãos. Ele está conosco. Sim, o salmista, ele não estava em Jerusalém, ele estava no norte, mas Deus estava lá com ele. E aparentemente Deus estava em silêncio, porque começavam a questionar: onde está o seu Deus? Você que servia a Deus, por que Ele não se manifesta? Por que Ele não te ouve? Por que Ele não te livra? Aquilo mexia com ele. Mas no final, nós vamos ver, ele sabia, sim, Deus estava. E ao pensar no passado, ele tinha essa esperança renovada. Ó minha alma, olhe para trás, lembre-se do que Deus já fez. Porque quando nós olharmos para trás como referência, nós lembraremos das experiências que nos trouxeram esperança. Durante as tribulações, durante os abatimentos, nós passamos sim por lutas, a alma sangra, a alma é ferida. Mas as tribulações, as lutas, os abatimentos também têm as suas vantagens para nós, meus irmãos. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência ou perseverança, e a paciência a experiência, e a experiência esperança. Mas experiência do que, meus irmãos? Experiência do que Deus faz em nossas vidas, conforme a sua fidelidade, baseado na sua palavra. Deus tem sido fiel. Deus foi fiel ontem, é fiel hoje e será para sempre. Mas também essa esperança ou esse olhar para trás nos ajudará quanto à resiliência. Resiliência vem da palavra resiliare, voltar atrás, ou voltar ao estado original, como nós já falamos algumas vezes, é uma palavra importada da engenharia mecânica ou da resistência dos materiais. Quando um determinado material, seja ele de metal ou qualquer outro material, quando ele é submetido a uma pressão, ele é deformado. Mas quando se tira essa pressão, a resiliência é a elasticidade desse material que possibilita esse material a voltar ao seu estado original. Então, às vezes, Deus não muda as circunstâncias, e parece às vezes que Deus não está nos ouvindo, mas Deus permite essas circunstâncias para que, na verdade, nós aprendamos a resiliência, isso é resistência. Aprendamos a maturidade. E então, no tempo certo, Deus retira ou muda as circunstâncias, e aí nós voltamos a esse estado original, nós aprendemos a maturidade, ao crescimento. E às vezes, a resiliência nos ajudará a entendermos, irmãos, que o que nos resta fazer é mesmo começar de novo. É entender que perdemos, embora tenhamos ganhado em Cristo. E aquilo que você sonhava ou desejava não será como você planejava, mas Cristo continua com você. Amém. E você pode continuar sendo mais do que vencedor em Cristo. Sabe, às vezes os jovens ficam tão tristes quando terminam um namoro e falam assim: ela não vai conseguir viver sem mim, ou eu não vou conseguir viver sem ela. Pode sim. Aprenda a recomeçar, ou aprenda a começar novamente no novo trabalho, meu irmão. Ou aprenda a adaptar-se a um novo momento que você vive. Porque se no passado Deus te ajudou, hoje e amanhã também te ajudará. E por último, nesse solilóquio de esperança,
encoraje a sua alma a ter esperança, olhando para frente, olhando para o futuro, mas confiando no Senhor. Então, de vez em quando, leve a sua alma a olhar para o passado e lembrar do que Ele fez. Mas aí volte a sua alma rapidamente e olhe para o Senhor, e olhe para o futuro e confie no que Ele fará. Porque o salmista, ele disse exatamente isso: ó minha alma, por que estás abatida? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Então olhe para o futuro confiando no Senhor. Ele dirige-se a sua alma para dirigir-se a Deus, dizendo: espera em Deus. Não espere em si, não espere nos homens, não espere nos governadores, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Sim, as lutas são muitas, e às vezes nós olhamos e não conseguimos enxergar esperança ou saída, mas a Bíblia nos ensina que nós não guiamos por vista, nós nos guiamos por fé. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, segundo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, Paulo disse isso. Mas também, Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 8, que esperança que se vê não é esperança. Porque se nós esperamos o que não vemos, é pela paciência que nós aguardamos. Então sim, às vezes nós não vemos, mas olhamos para o Senhor e sabemos que Deus sabe de todas as coisas. E que o nosso futuro e a nossa alma estão seguras nas mãos do Senhor. E assim o Salmo se torna uma oração de quem sabe que este momento, por mais duro que seja, não é o último. Esse não é o fim. Estamos de passagem aqui, nós cantamos. Porque Ele vive e posso crer no amanhã. Talvez a sua alma esteja tão dolorida que você fala: não tem cura. Primeiro, tem. Em Cristo Jesus tem. E segundo, não é o fim aqui. O bem venceu. Jesus Cristo venceu, e por isso nós podemos dizer à nossa alma: alma, você tem esperança em Cristo Jesus. Porque nós ainda o veremos face a face, ainda o louvaremos, porque Ele é o seu Salvador. E Paulo escreve dizendo, e eu termino citando essa passagem em 2 Coríntios 4, 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Volte os seus olhos para o Senhor. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas entre mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu povo, pelo Senhor em nós, pelo Teu Santo Espírito, por Jesus, e por saber que o Senhor não desiste de nós. Às vezes, Senhor, parece que o Senhor não está perto, mas nos perdoe por esse pecado, porque o Senhor nos prometeu. O Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E às vezes, Senhor, o abatimento é tão grande, as ondas são tão fortes que nós pensamos: o Senhor não está presente, mas o Senhor está. E nos ajude, Senhor, a olharmos para dentro de nós mesmos, identificarmos os sentimentos tóxicos, prejudiciais, e então diante do Teu altar nos colocarmos e colocarmos os nossos sentimentos e dizermos a nós mesmos: espere no Senhor, confia no Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor cumpre a sua promessa, a sua palavra, e fiel é o que prometeu, é o que o Senhor nos diz em sua palavra. Por isso nos ajude, meu Deus, em nossas fraquezas e limitações, porque reconhecemos que somos de barro, mas somos do Senhor, o nosso Deus. Eu não sei, Senhor, o que os meus irmãos estão enfrentando nesse momento, mas o Senhor sabe o que eles estão vivendo e o que o Senhor falou a cada um, e que seja, Senhor, essa palavra a Tua resposta a eles nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Ainda